Eu convido você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 18b até o verso 26. 18, finalzinho, o último verso ali do versículo, o último parágrafo ali do versículo 18. É o finalzinho do verso 18. Em algumas traduções, vai começar no verso 19, tá bom? Mas você vai se achar aí. Vem comigo que você vai se achar. Leia o texto comigo então. Verso 18, em alguns vai começar no 19. Bem o finalzinho. Sempre me alegrarei. Achou aí na sua Bíblia no verso 18? Sempre me alegrarei. Ok. Em algumas traduções vai estar no verso 19. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Meus irmãos, para quem acessou o nosso grupo de WhatsApp, que participa do nosso grupo de WhatsApp, ou viu nas redes sociais, o tema dessa noite, escolhido para esses versículos, é vestindo a camisa. Finalzinho de Copa, o Brasil não foi o campeão dessa vez. Triste falar de futebol, né? Mas foi uma metáfora que realmente o texto bíblico parece emanar. E quando fala sobre vestir a camisa, só tem uma pessoa que eu consigo lembrar de bate-pronto. E eu peço desculpa para aqueles que talvez assistam depois a gravação e não são crentes, e não gostam muito da sogra, mas eu só lembro da minha sogra. E tem um motivo. Quando eu chamo a minha sogra para ir na minha casa almoçar, isso aconteceu recentemente, a gente chama ela para almoçar, minha esposa estava lá fazendo, acho que a mistura, eu estava tentando fazer um arroz ali, né, para dar aquele agrado para minha sogra. Foi o tempo de eu ir na casa da frente, que é dos meus pais, para pegar alguma coisinha, quando eu vi, o carro do meu sogro estava lá. E eu pensei, meu Deus, a trazer a comida, eu queria que ela chegasse e a comida estivesse pronta, né? Porque geralmente quando eu chego lá, tá tudo prontinho. E para minha surpresa, na hora que eu abri o portão, ela estava com a vassoura lá, varrendo tudo, e tinha um pouco de folhas, né? Porque onde a gente mora tem uma árvore, e ela catando e falou, cadê um saco? Eu preciso de um saco para colocar a sujeira e tudo mais, e pediu para minha esposa. E eu falei, meu Deus, eu chamei essa mulher para almoçar, e ela está limpando a minha casa toda. Porque ela veste a camisa quando ela chega. Ela não fica na arquibancada. Ela não fica assistindo os outros fazendo, servindo. Ela não gosta de comodismo. O que ela gosta é de servir.
Esse texto que nós estamos lendo aqui, nessa noite, que nós vamos meditar, ele tem uma ligação profunda com essa metáfora. Por quê? Se vocês lembrarem um pouco dos textos que nós lemos anteriormente, para quem está contemplando essa série em Filipenses, nós vimos que Paulo estava preso em Roma. Ele tinha uma grande oposição, até mesmo de crentes, que pregavam o evangelho por ganância, por soberba, querendo status. Ele tinha aflições tanto dos incrédulos quanto dos crentes. Além disso, ele estava preso em um local que era majoritariamente romano e a qualquer momento poderia morrer. Então ele corria risco de morte. Além dessa oposição, ele poderia morrer. E mesmo assim, ele permanece alegre. Ele permanece confiante. Ele permanece comprometido com a causa do Evangelho. Em outras palavras, ele vestia a camisa do reino de Deus. E quando nós chegamos nesses versículos, especialmente no versículo 18 em diante, nós percebemos que ele quer compartilhar com esses irmãos o motivo do porquê vestir essa camisa. E é o que eu quero propor nessa noite, irmãos. 3 pontos desse texto que nós veremos. O primeiro ponto é: quem veste a camisa do Evangelho é sustentado por Deus. É sustentado pelo próprio Cristo. Aqueles que vestem a camisa do Evangelho, segundo ponto, eles não têm medo da morte. E por fim, o último ponto, aqueles que vestem a camisa do Evangelho, eles possuem um propósito coletivo. Não é um propósito simplesmente individual, mas é um propósito que visa o reino de Deus. E quando nós olhamos já para o versículo 18, nós percebemos o seguinte, ele começa: sim, sempre me alegrarei. Só que Paulo não estava descrevendo uma situação confortável. Quando nós lembramos do versículo 18, o comecinho, nós percebemos que ele diz: mas que importa? Todavia, Cristo está sendo anunciado, seus opositores estão pregando o evangelho por ganância, mas Cristo está sendo angustiado. Ele não está também em um resort, ele não está em um clube. Pelo contrário, meus irmãos, ele está acorrentado, ameaçado. E a reação natural de uma pessoa em uma situação difícil é qual? Desespero. Meu Deus, por que eu estou nessa situação? Por que eu passo por isso e o descrente não passa? Autopiedade, questionamentos. Entretanto, o que Paulo decide é se alegrar. Mas não é uma alegria supérflua, superficial. Não é uma alegria no nada. Pelo contrário, a alegria do apóstolo Paulo é uma alegria ancorada. Ele sabe, Cristo me sustenta. Cristo me sustenta. E por isso, no versículo 19, ele diz: isso resultará em minha libertação. Paulo está certo de que o seu sofrimento resultará em libertação. E não se trata necessariamente de uma libertação no sentido físico, das amarras, da corrente. Pelo contrário, libertação também carrega uma ideia de salvação. Em algumas traduções, possivelmente, não esteja o termo libertação, mas o termo seja salvação ou vindicação. E o que seria isso? Seria uma confirmação da sua inocência diante de Deus. Parece novo isso que ele está propondo, não é? Mas não é. Sabe quem fala isso? O Guilherme Leu. Quando você volta para Jó, no capítulo 13, dos versículos 16 ao 18, que foi lido nessa noite, você encontra exatamente essas palavras em Jó. Quando Paulo ele escreveu aos Filipenses, o que ele fez, teoricamente, foi um copia e cola.
ele colou, olha, a minha situação não é nova. Tem uma pessoa que passou por essa situação e até mesmo pior. Mas olha só o que ele escreveu. Isso me resultará em minha salvação. Veja comigo, Jó 13, 16, 18. Também isto será a minha salvação. O fato de um ímpio não comparecer diante dele quem? O Senhor. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhado a minha causa e estou certo de que serei justificado. Meus irmãos, lembrem-se da história de Jó. Talvez um dos personagens mais conhecidos da história bíblica. Perdeu tudo. Perdeu todos os seus filhos. Perdeu todos os seus bens. Perdeu toda a sua saúde. Se tornou tão miserável que pegava um caco de vidro para poder descascar suas feridas. Se não bastasse, foi acusado pelos seus próprios amigos de que ele tinha cometido algum pecado. De que a causa daquelas circunstâncias que estavam acontecendo com ele não eram meramente casuais, pelo contrário. Ele tinha cometido algo contra Deus. Não sabia se viveria ou se morreria, mas mesmo assim confiou que Deus seria sua salvação. Confiou que Deus o justificaria como inocente. E Paulo se coloca em situação semelhante à de Jó. Não temam, meus irmãos. Por isso me alegrarei, porque eu sei que diante de Deus eu serei justificado. Roma podia condená-lo. Roma podia até mesmo matá-lo. Seus adversários poderiam acusá-lo. Mas a palavra final pertence ao Senhor. No tribunal de Deus, Paulo tinha certeza, eu serei justificado. Não precisa muito esforço, meus irmãos, para a gente lembrar de algo semelhante que ele diz para o povo em Roma. Porque eu sei, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo tinha certeza que o sustento de Cristo em sua vida era real, porque todas as coisas que aconteceriam na sua vida tinham um motivo muito maior, que talvez ele não soubesse o porquê, mas ele sabia que quem estava traçando essa linha era o próprio Deus. Mas quando nós olhamos ainda no versículo 19, Paulo não demonstra simplesmente uma alegria por saber que, independente do que acontecesse, ele permaneceria fiel ao Senhor. Mas ele sente alegria pela súplica de vocês e com a ajuda de Jesus Cristo. Paulo seria sustentado por pelo menos dois meios. O primeiro, pelas orações da igreja. Paulo confiava na soberania de Deus. Paulo confiava que nada acontece sem que Deus saiba o que está fazendo. Paulo sabia que os propósitos de Deus, que são soberanos, iriam se concretizar, mas ele também sabia que através das orações dos santos, das orações da igreja, o propósito de Deus iria fazer com que ele avançasse na proclamação do Evangelho. E isso é tão real, meus irmãos, que em vários textos bíblicos o que nós lemos é o apóstolo Paulo recomendando orações. E veja só, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 até o 11, eu quero ler para você nessa noite. Perceba as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos,
e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Mas não só aqui. Quando Paulo está indo para visitar a igreja em Roma, ele implora para os seus irmãos, em Romanos 15:30, o seguinte: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações ao meu favor. Durante a mesma prisão que ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele também escreveu aos Efésios o seguinte: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Recentemente, nós estudamos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo disse: irmãos, orem também por nós. E na segunda carta, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Da mesma forma que esses crentes de Tessalônica foram abençoados, através da oração de outros irmãos, que Deus atendeu e fez com que o evangelho chegasse lá, o apóstolo Paulo suplicava: orem para que o evangelho chegue não só aqui, mas também em outros lugares. Ele tinha certeza que os seus irmãos estavam orando por ele. E não tem nada mais encorajador, meus irmãos, do que saber que você tem alguém que ora por você. E crentes que vestem a camisa são crentes de oração. O segundo meio que o apóstolo Paulo fala que ele sabia que ele poderia se alegrar no Senhor é pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Paulo não se apoiava em si mesmo. Ele não pensava que ele era o maioral, que ele era um super-herói, mas ele tinha certeza que o Espírito Santo sustentaria, que o Espírito do Senhor Jesus Cristo estava com ele, e era justamente esse Espírito que concederia para ele firmeza, ousadia, perseverança, coragem, para pregar o Evangelho mesmo em uma prisão. E é por isso que no verso 20 ele vai dizer sobre a sua ardente expectativa e esperança. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, como sempre, com toda a confiança, Cristo será engrandecido em meu corpo. A expressão do apóstolo Paulo para a ardente esperança e expectativa é muito interessante. É a expressão como se fosse esticar o pescoço, como se tivesse alguém na ponta dos pés, olhando como se um rei estivesse passando e ele estivesse tentando visualizar por cima da multidão. E lendo esse termo e estudando, eu consegui lembrar de duas pessoas, da Cecília e da Clarice, são minhas duas filhas gêmeas. Quando eu chego em casa do trabalho, elas podem estar fazendo o que for, elas começam a esticar o pescoço para tentar me ver. Ou seja, ela sabe, não sei se sabe que eu sou o pai ainda, né? Mas elas sabem, chegou aquele que faz aquela bagunça, aquela folia. E o apóstolo Paulo, ele não está olhando para baixo, olhando para suas correntes, ele não está olhando para sua prisão, não está olhando para sua oposição. Pelo contrário, ele está com o pescoço esticado, esperando a manifestação da glória do próprio Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho.
É por isso que ele diz: Cristo será engrandecido em meu corpo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que Cristo será engrandecido no meu corpo. Porque o objetivo de Paulo não era ser apenas liberto. O objetivo de Paulo era que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo fosse anunciada. Que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo fosse engrandecida. E o seu corpo então se torna um lugar para ser exaltação do Senhor Jesus. Quer pela vida, quer pela morte. É o que nós veremos mais à frente. O segundo ponto do nosso sermão é que quem veste a camisa não teme a morte. Pegando o gancho do que nós estamos vendo agora. E por que não teme a morte? Porque para mim, o versículo 21 diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho, em outras traduções. O porquê explica o versículo 20. Justamente porque a vida de Paulo é para que Cristo seja engrandecido, o seu viver é Cristo e o seu morrer é lucro. Só que Paulo não está sendo insensível. Paulo não está querendo dar uma de super-herói, dizendo, olha, seu morrer vai ser aquele alvoroço, ou seu morrer vai ser muito melhor. De forma alguma, o que ele está querendo dizer para esses irmãos é que ele tinha convicção teológica. Paulo tinha convicção teológica. A doutrina que ele tinha governava o seu coração. Ele sabia que viver é Cristo. Por quê? Olha, se eu for solto, se esses homens tiverem a coragem de me soltar, o que talvez aconteça, e ele tinha essa expectativa também, eu vou anunciar o evangelho. Eu vou fazer o que for preciso para Cristo ser anunciado pela minha boca, pelo meu corpo, porque Cristo era o centro da vida do apóstolo Paulo. Não só o centro, Cristo era o propósito da vida do apóstolo Paulo. E por conta disso, o viver de Paulo tinha uma só razão: fazer com que Cristo fosse anunciado. Cristo era o conteúdo da sua vida. No entanto, ele deixou isso bem claro em várias passagens em Atos dos Apóstolos. Veja só. Em Atos 20, 24, ele fala, ele teve um encontro com os presbíteros de Éfeso e estava partindo perto de Mileto. E ele disse o seguinte para eles: porém, em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pouco tempo depois, ele também disse para outros crentes que estavam angustiados com uma profecia do profeta Ágabo, de que ele seria preso, o seguinte: eles começaram a chorar, dizendo, não vá, Paulo, não vá. E ele disse, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E ele lembrou aos crentes de Roma o seguinte: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Quer morresse, quer vivesse, para Paulo, o que importava era que ele estava fazendo o seu papel. Ele estava vestindo a camisa do reino de Deus. Tanto é que no fim da sua carreira, quando ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 4, ele diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação,
e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha plena convicção teológica. Ele tinha plena certeza do propósito da sua vida e do propósito da sua morte. E é por isso que ele não tinha se apoiado nas riquezas dessa vida. Ele não tinha se apoiado nos poderes que ele poderia ter. Porque o poder passa. A influência, ela passa. Os bens materiais, eles passam, o conforto passa, o prestígio passa, a saúde vai embora. Mas tem uma coisa que permanece. Cristo. Esse nunca muda. Essa certeza nunca muda. Por isso que o morrer é lucro. Porque a morte, ela não seria uma derrota. A lógica do reino de Deus é uma lógica subversiva. Ela inverte os valores que o mundo diz que são bons. O mundo diz isso é bom. A lógica do reino de Deus, isso não é bom. O mundo diz isso é mal. A lógica do reino de Deus diz isso não é mal. Morrer não é algo ruim. E Paulo tinha certeza disso, porque a morte faria, sabe o que com ele? O levaria aos braços daquele que ele mais amava. Pelo contrário, se os seus opositores achavam que a morte faria com que ele ficaria triste, não. O apóstolo Paulo, ele ficaria feliz. Ele seria direcionado ao seu maior tesouro. Só que nós vemos uma tensão. Ele explicou o que ele pensava para esses irmãos. E quando nós chegamos nos versículos 22 em diante, até o 23, o que nós vemos é uma tensão que aparece. Veja só a tensão que aparece no versículo 22. Se eu continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho frutífero. Para Paulo, continuar vivo significava trabalhar no reino de Deus. Significava continuar a dar frutos. Era uma oportunidade para produzir mais fruto daquilo que ele já vinha produzindo ao longo dos anos. Ele não estava querendo viver para preservar a sua vida, para preservar a si mesmo, mas para trabalhar para Cristo. Só que aí ele diz o seguinte: não sei o que devo escolher. Dadas as proporções do que eu tenho de opções para escolher, viver é trabalhar em prol de Cristo, mas morrer é lucro porque eu vou direto para os braços do meu Salvador, eu não sei o que escolher. Isso seria um solilóquio. Muitas vezes nós fazemos isso. O que seria isso? É você pensar e falar em voz alta aquilo que você está pensando consigo mesmo. Ele compartilhou esse pensamento, essa tensão que ele tinha no seu coração. Ele está refletindo sobre essas duas possibilidades e ele está descrevendo para os seus irmãos: olha, viver é produzir fruto, mas morrer é estar com Cristo. E ele se encontra pressionado. A palavra usada ali para pressionado é justamente uma pessoa que está sendo espremida, né? Só que ele fala: tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Partir comunica a ideia de zarpar. Era usado também nos termos marítimos, que os navegadores eles colocavam as âncoras, né? Mas quando aquelas âncoras elas eram erguidas, o navio então ele prosseguia para o seu destino final. E é o que ele está dizendo: olha, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, não por desespero, mas por estar com o meu Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Muito melhor é estar com aquele que me resgatou, com aquele que... Houve um missionário chamado Adoniram Hudson, talvez o primeiro missionário americano do século XIX, que ele trabalhou na Índia e depois ele foi para a Birmânia. É um lugar bem conhecido, né? Pelo visto que todo mundo aqui expressou uma reação muito boa, né? Mas é Birmânia.
Pois é, se você não ouviu, esse cara no século XIX foi para lá com a sua família. E nesse período que ele estava evangelizando, ele foi preso. Ficou 1 ano e meio preso. E preso, sua família acabou morrendo por conta de doenças. O desejo desse homem, quando ele percebeu que já tinha perdido tudo, era o de partir e estar com Cristo. Mas ele não fez isso. Olha o que ele fez. Ele traduziu a Bíblia inteira para o birmanês e ainda criou dicionários do inglês para o birmanês, do birmanês para o inglês, que são usados até hoje para evangelismo, para mandar missionários para lá. E ele escreveu uma coisa muito interessante que reflete a mesma convicção do apóstolo Paulo. Ele disse: se eu não tivesse certeza de que cada provação era ordenada por infinito amor e misericórdia do meu Deus, não teria sobrevivido aos meus sofrimentos acumulados. Perceba a convicção que ele tinha no Deus soberano. Que todos os sofrimentos que ele passava eram sofrimentos que visavam o benefício do reino de Deus. Contudo, Paulo não pensava apenas em si mesmo. Porque quem veste a camisa, para aqueles que já jogaram futebol e sabem, ele não consegue fazer tudo sozinho. E se ele tentar, o time vai perder de 10-0. Pelo contrário, quem veste a camisa precisa pensar no time, no coletivo. E é esse o terceiro ponto do sermão. Quem veste a camisa tem um propósito, e esse propósito ele é coletivo. Versículos 24 ao 26, mais especificamente o 24, vai dizer: mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. O mas apresenta a resolução daquele dilema. Olha, eu estou tensionado, não sei o que devo escolher, se é partir e estar com Cristo, se é ficar porque eu vou produzir fruto. Mas ele diz, é mais necessário que eu continue a viver. A igreja precisava da sua permanência. Ele não pensou apenas no que ele queria, ele tinha um desejo de estar com Cristo, mas ele pensou mais, ele pensou naquilo que os seus irmãos precisavam. A necessidade da igreja deve pesar nas nossas decisões. A necessidade dos nossos irmãos deve pesar nas nossas decisões. E é por isso que Paulo estava convicto de que deveria permanecer, de que deveria ficar para ajudar os seus irmãos. E aí no verso 25 ele diz, convencido disso, estou certo de que ficarei. Ele usa a mesma linguagem que ele falou no versículo 19. Porque estou certo de... E ele fala, convencido disto. No versículo 19, ele estava convencido de que ele seria vindicado, seria justificado diante de Deus. E agora ele está convicto de que a sua permanência para servir será muito melhor. Ou seja, a sua certeza ela apenas expande. Por quê? Deus o libertará, Deus o sustentará e Deus o manterá útil para a igreja. É tão convicto disso que no versículo 25 ainda ele diz, para que progridam. E essa palavra de progredir, ela tem a ver com avanço. É um termo militar que eles usavam naquela época para descrever aqueles que iam abrindo caminho, aqueles que vão à frente, que cortam a vegetação, que removem os obstáculos, que literalmente abrem o caminho para que os outros que vêm atrás, eles possam avançar. Paulo deseja que a igreja de Filipenses avance no evangelho. E por isso, ficar e estar com eles é o que vai dar garantia de que eles poderão avançar, porque tudo que era necessário de cortar de mato, ele já estaria cortando.
Mas além disso, ele desejava que eles tivessem alegria. E tenham alegria na fé. A meta dele é a alegria dos seus irmãos. E não pode ser, não tem como ser uma alegria baseada nas circunstâncias. Até mesmo porque as circunstâncias que Paulo estava passando não eram boas. Mas era uma circunstância que deveria... Mas era uma alegria que deveria estar baseado não nas circunstâncias, mas sim na pessoa do próprio Deus. Vocês devem ser alegres, não pelo que eu estou passando agora, mas por saber quem Deus é. Quem Deus é. Isso é o que tem que trazer alegria para vocês. E no 26 ele vai dizer: vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus. O alvo final não é o próprio Paulo. O alvo final não é o próprio ministério do apóstolo Paulo. A presença dele iria fazer com que esses irmãos se alegrassem e glorificassem ao próprio Cristo Jesus. Como nós já vimos nos versos anteriores, o benefício de Paulo continuar vivo é um só: Cristo ser engrandecido. E no meio dos seus irmãos, o que ele diz é: vocês se tornarão mais alegres, e eu no meio de vocês novamente fará com que vocês glorifiquem a Jesus, porque vocês viram que o meu ministério não foi em vão. Vejam só tudo que eu passei, foi Cristo quem me sustentou. Vejam só o que eu passei, foi Cristo que mudou a minha perspectiva sobre a morte. Foi Ele que deu propósito à minha permanência. Foi Ele quem tornou o meu ministério frutífero. Vejam, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo escreve para esses irmãos, e é o segundo relatório que ele está descrevendo para esses irmãos de Filipos, porque na primeira parte, como nós vimos na última pregação dos Filipenses, ele estava falando sobre aqueles que estavam indo contra a pessoa do apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, o que importava era Cristo ser proclamado. Agora, nessa segunda parte em que ele descreve um outro relatório, ele está dizendo: a minha atitude para com isso é Cristo ser engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. E mais, se eu continuar a viver, o progresso do evangelho será maior ainda. Por quê? Porque eu poderei compartilhar ainda mais com vocês e com muitas outras pessoas. Cristo me sustenta. Cristo muda a minha perspectiva da morte. E Cristo me dá um propósito. Meus irmãos, algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto, e que algumas já até comentamos aqui, é que quem veste a camisa do Evangelho, quem veste a camisa do reino de Deus, é sustentado pelo próprio Cristo. Isso significa, meus irmãos, que as nossas circunstâncias, elas não podem, nem conseguem ditar o motivo da nossa alegria. Não são as enfermidades que eu tenho que podem ditar a minha alegria diante do Senhor. Não são os meus problemas financeiros que podem ditar aquilo que eu sou diante do Senhor. Não são os meus problemas familiares. Não são os meus problemas no casamento. Não são os problemas que eu tenho no meu ministério. Não são não são essas coisas que podem nortear a vida do cristão. Porque não foi um pecado que acometeu o apóstolo Paulo a todo esse sofrimento. Não foi o pecado que levou Jó a ser provado pelo próprio Deus. Mas foi a certeza do Senhor de que a capacitação está naquele quem convoca para o jogo. Não somos nós que temos o poder
de guiar a nossa vida. Não somos nós que temos o poder de ditar se o que acontecerá será bom ou será ruim, mas nós temos o poder de se colocar aos pés do Senhor, orar e clamar por Ele, pela sua libertação. Nós temos o privilégio, meus irmãos, de ter pessoas para compartilhar as nossas dúvidas, os nossos problemas e solicitar a oração dessas pessoas. Assim como o próprio Paulo estava confiante na oração dos seus irmãos, nós devemos confiar nas orações dos nossos irmãos. Porque o poder das nossas circunstâncias não estão com homens, mas com o próprio Deus, que direciona todas as nossas circunstâncias. Nós não podemos pensar que podemos nos comportar como o pessoal que não teme ao Senhor quando somos pressionados. Paulo estava sendo pressionado de todos os lados. Ele sabia que poderia morrer, mas não era isso que fazia ele blasfemar contra o Senhor. Não era isso que fazia ele ficar triste com a sua situação, mas fazia ele ter expectativa, confiança de que o Senhor que o chamou estava cuidando da sua vida e que o evangelho continuaria a ser proclamado. Por isso que aqueles que vestem a camisa do evangelho, eles não temem a morte. Meus irmãos, a morte nada mais é do que um passaporte para aqueles que amam ao Senhor. A morte, ela é uma bênção para aqueles que amam o Senhor. Veja só, morrer é Cristo. E ao contrário do que muitos pensam, que quando a pessoa ela morre, ela fica em um estado de dormência, seu corpo vai para a sepultura, mas a mente da pessoa ela fica lá esperando um certo momento em que Jesus vai voltar e ela vai desfrutar da glória eterna. Não, meus irmãos, isso não existe. A Bíblia não trata dessa forma. Aqueles que morreram estão neste exato momento gozando da felicidade de estar na presença do próprio Deus. Essas pessoas, elas estão agora onde eu e você deveríamos querer estar, livres de todo pecado, livres de todo mal, desfrutando do maior tesouro. Estão aos pés do próprio Cordeiro, estão aos pés do próprio Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos vestir a camisa. Na nossa sociedade, nós somos acostumados a viver na arquibancada, assistindo. Veja só, o Brasil perdeu, não foi? O menino perdeu o pênalti, não é? Por que o Vini Júnior não bateu? É fácil falar, meu irmão. É fácil. Você não estava no campo. Você não estava suando a camisa. Você não estava lá sentindo aquela pressão, aquelas pessoas gritando. Criticar para quem não está em campo é muito fácil. Mas vestir a camisa, descer para o jogo, bater a bola, é difícil. É só para aqueles que foram chamados pelo próprio Deus. É só para aqueles que foram transformados. E veja só, ele não chama simplesmente pessoas inteligentes, não. Ah, mas ele chamou o seminarista para fazer capelania, chamou o seminarista para fazer evangelismo, chamou o pastor para dar aconselhamento bíblico. Não. Pega a sua Bíblia e lê quando Jesus foi chamar os seus discípulos. Pescadores, homens comuns, que faziam coisas extraordinárias. A questão é, você está disposto a vestir a camisa do Evangelho? Você está disposto a jogar nesse time que você tem que se sacrificar para conseguir alcançar o propósito maior do reino de Deus, que é alcançar os perdidos, que é proclamar o Evangelho, que é levar a salvação? E, meu irmão, não é muito difícil. De modo bem prático, é na sua oficina mecânica, é na padaria que você é atendente,
é no trabalho onde você está, é no ordinário, em coisas comuns, que você prega o evangelho para as pessoas, que você serve a Deus. Ou você acha que o evangelho ele só é pregado naqueles lugares em que as pessoas morrem? O apóstolo Paulo não estava com heroísmo. Do que adianta eu dizer, eu morro por Cristo, mas na minha segunda-feira eu nego Cristo. Na minha terça-feira eu nego Cristo. Na minha quarta, quinta, sexta, sábado e só no domingo, Cristo é o meu centro. Não, meus irmãos. Essa camisa ela também tem um peso. E esse peso é toda a sua vida é para Deus. 99% não é aceito por Cristo. Cristo só quer se for 100% da sua vida. E para isso, meus irmãos, é que o Senhor nos dá a oportunidade de sermos exortados pela palavra. De que forma, meus irmãos, nós não podemos pensar que não estamos vestindo a camisa do Evangelho. Pelo contrário, talvez estamos vestindo até a camisa do adversário. Às vezes eu chego em casa e meu filho está com a camisa do Corinthians. E eu já corro, não, tira essa camisa, pelo amor de Deus. Porque eu gosto do São Paulo, né? Não vou dizer que eu sou São Paulino, mas sei sofrer. Mas imagina Deus olhando para você vestindo a camisa contrária do Evangelho. Todo santo dia, no seu trabalho, na sua aula, nos seus relacionamentos, nas coisas que você acha que ninguém está vendo. Mas, meu irmão, pode ter certeza, Deus está vendo. O convite que nós temos hoje, nessa noite, é: vamos vestir a camisa que proclama o reino de Deus. Senhor, nos perdoa, Pai, pelas muitas vezes que nós acabamos fazendo tudo que é contrário à Tua palavra, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas muitas vezes que nós acabamos não tendo intimidade com o Senhor. Perdoa, Senhor, quando nós jogamos no time adversário, quando nós blasfemamos contra o Senhor, quando nós esquecemos, ó Pai, que o Senhor nos convocou para uma seleção, mas não é uma seleção apenas teórica, em que faz um curso de 3 meses ou 6 meses, que frequenta escolas para saber como jogar, ó Deus, no seu time. Mas, ó Senhor, são pessoas que são chamadas para viver uma vida com o Senhor, de intimidade. Porque o Senhor é aquele que nos treina dia após dia. O Senhor é aquele que nos direciona dia após dia, que nos dá a direção, que nos capacita, que nos sustenta, que redefine os nossos valores, que mostra para nós, ó Deus, que o nosso propósito não é individual, mas é um propósito coletivo, Senhor. Um propósito que visa a aperfeiçoação das outras pessoas, dos meus irmãos, daqueles que estão perdidos em adultério, Senhor, daqueles que estão perdidos em pornografia, daqueles que estão perdidos nas drogas, daqueles que estão em asilos, em casas de repouso, daqueles que precisam ouvir a sua palavra, Senhor, mas que não ouviram porque não tiveram pessoas para ir lá. Mas, ó Senhor, envia-nos a nós, ó Pai. Muda o nosso coração, transforma as nossas convicções, Senhor, entendendo que nós fomos chamados para um jogo que já está ganho, Senhor. Cristo venceu na cruz. Cristo salvou esses pecadores, Senhor. Cristo redimiu as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, ó Deus. Cristo redimiu
todas as nossas esferas, e não há nada que nós não podemos dizer, isto é de Cristo. Que nós sejamos mordomos fiéis, ó Pai, a tudo que pertence ao Senhor Jesus. Que no nosso dia a dia, Pai, nós vivamos uma fé que joga em prol do reino de Deus. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para dar continuidade